Olá, esse é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Edinho Silva, do PT. Um prazer em recebê-lo no nosso estúdio, deputado. Prazer é meu, Jorge. É uma alegria muito grande estar de volta e participando do seu programa, né, que tem prestado aí um serviço importante para a nossa comunidade, trazendo temas importantes. Né? Quer tema da mais alta relevância de que a citricultura paulista, que vive uma crise, diria até sem precedentes, não é, deputado? Até porque a produção está altíssima, depois a gente vai falar um pouco disso. Ou seja, em geral, na agricultura, quando se tinha uma super safra, era sinal de alegria. E no caso da laranja, não. Por quê? Porque nós tivemos vários fatores que acabaram caracterizando essa crise. Né? Fatores que nunca haviam se repetido. Primeiro, nós temos um problema estrutural, que é a substituição do suco de laranja por outras bebidas no mercado internacional. Isso tem gerado uma redução do consumo de laranja no mercado internacional por uma mudança de hábito. Refrigerantes, sucos e águas. As águas, né, com sabor, refrigerante. Eu acho que falta aí, talvez nós tenhamos que nessa crise tirar como uma das medidas, investir mais pesadamente, né, em marketing, em divulgação dos benefícios do suco de laranja no mercado internacional, para a gente para não haver uma acomodação com essa mudança de hábito. Sim. Só aí, é claro que os números eles oscilam mais, os citricultores falam um número, a indústria fala outro, o governo brasileiro não consegue aferir, mas porque ainda é um processo em curso. Nós estamos falando aí de mais de 5%, 6% de redução do mercado internacional, de mudança, né, de hábitos, só aí no suco de laranja. Tem outra questão que ela é conjuntural, mas é conjuntural de longo prazo, que é a questão da crise internacional. Sim. Claro que você teve uma redução na massa salarial dos trabalhadores no mundo todo. E o maior mercado consumidor de suco de laranja está nos Estados Unidos, está na Europa. Sim. Cai o salário, cai o poder de compra, cai o consumo. O consumo, você vai para as bebidas mais baratas, né? Então aí também nós tivemos um impacto grande. Junto com isso, uma super safra. Como você falou, se nós tivéssemos uma super safra, mas com capacidade de estocagem do suco de laranja, essa super safra ela seria absorvida e nós não estaríamos enfrentando o problema que nós estamos enfrentando hoje. Mas esse problema internacional, no mercado internacional de consumo de suco de laranja, junto com a super safra, gerou um problema grave que hoje a capacidade de estocagem das indústrias ela está em 100%. Então você não tem como colher laranja, esmagar laranja, e nós estamos, portanto, vivendo um problema grave. A indústria brasileira, Jorge, ela tem a capacidade de esmagar 247 milhões de caixas de laranja. E as safras estão falando em 428 milhões de caixas, a maior a 2011, safra. A de 2012 vai reduzir um pouco. Vai reduzir de normalmente 365 milhões, mas mesmo assim é muito acima da capacidade de esmagamento das fábricas brasileiras. Sim. Isso vai gerar agora, se nós não corrermos, se não tiver uma medida emergencial, mais de 80 milhões de caixas de laranja poderão ficar no solo, né, vão cair, vão apodrecer, por não termos hoje condições de fazer a colheita, porque a indústria não tem como esmagar, porque não tem onde estocar o suco de laranja. E não tem para quem vender também, né? Porque o mercado não pode ser alargado de uma hora para outra. Hoje o mercado internacional, por mais... E olha que o Brasil, esse commodities, ele é um commodities competitivo. Sim. O Brasil abriu no último período o mercado chinês, mesmo a China tendo muita laranja, sim, o Brasil vende suco industrializado para a China. Nós abrimos a Índia, nós crescemos no leste europeu, a Rússia hoje é um mercado importante. Mesmo assim, nós não conseguimos substituir o que nós perdemos nos Estados Unidos, sim, e perdemos na Europa. Então nós estamos falando, Jorge, do risco de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais de prejuízo para a economia brasileira,
que tem um forte impacto sobre o interior de São Paulo. Nós estamos falando de aproximadamente 40 mil trabalhadores que ficarão desempregados se nós não tivermos medidas emergenciais. Então, esse é o grande tema. Eu sou coordenador da Frente Nacional, da Frente Estadual em Defesa da Citricultura aqui na Assembleia Legislativa. Nós estamos debatendo esse tema desde o ano passado. Sim. Temos ouvido a indústria, os produtores, temos tentado mobilizar as instâncias governamentais, tanto do governo de São Paulo como do governo federal, para que a gente possa construir um caminho que seja mais equilibrado para a relação econômica da citricultura no estado de São Paulo. Nós estamos caminhando bem na frente, sim, por exemplo, mas o Concecitros foi uma vitória. Você poder pôr na mesma mesa trabalhador, produtor, indústria e governo é um grande avanço. Mesmo assim, tem contradições no Concecitros, principalmente em relação aos citricultores, que não tem uma unidade de representação. Se você pegar, você tem hoje 3 entidades reconhecidas que falam em nome dos produtores, mas que uma não se sente contemplada pela outra. Então, sim, tem uma dificuldade grave aí de representação dos citricultores, que precisaria ter uma unidade maior, né? Porque aí você cria uma interlocução, porque senão você chama um setor de citricultor, dos citricultores, esse setor ele fala, mas não representa a outra entidade que se volta contra o que essa entidade... Não existe um clima de diálogo. Eu digo, se o setor é tão poderoso, fala-se que de cada 10 copos de suco de laranja bebidos no mundo, 7 são do Brasil. Já chegou a ser 8, né? Pelo menos 7. Ou seja, 70% da produção e do consumo planetário do suco de laranja saem aqui dos nossos pomares, principalmente de São Paulo. Quer dizer, se o setor é tão poderoso, por que não existe o diálogo, não existe o concerto de interesses? O Concecitros, nós tivemos o Consecana, que foi um grande exemplo. No Consecana você colocou a indústria, as usinas, os produtores e os trabalhadores na mesma mesa e você pactuou a relação. O saldo foi muito positivo. Sim. Todos nós que dialogamos com o setor da citricultura, eu fui prefeito, sou deputado, na minha área, como professor universitário, pesquisei o setor, todos nós defendíamos que existisse o Concecitros, da mesma forma que tem o Consecana. Que você colocasse na mesma mesa a indústria, os trabalhadores e os produtores, e claro, é importante sempre ter o governo, né? Não só para fazer mediação, mas também porque o governo tem um papel importante no desenvolvimento da economia. No Concecitros não se tem acordo entre os citricultores, porque cada entidade que reivindica a interlocução do setor fala uma língua, defende uma bandeira, tem uma plataforma, tem uma agenda. Isso é um problema hoje. Nós estamos sentindo, porque nessa crise os trabalhadores vão sentir. Se nós tivermos desemprego de 40 mil trabalhadores no interior de São Paulo, o impacto na economia paulista... Na economia regional, principalmente, nas áreas... Vai ser violentíssimo. E é por isso que nós estamos, inclusive, pedindo para que o governo de São Paulo se envolva nessa questão, mas se envolva de forma efetiva. Ele tem que participar efetivamente da construção de uma saída, que seja uma saída conjuntural, sim, mas principalmente uma saída que seja estrutural, que a gente possa discutir saídas para o setor em função desse novo cenário internacional, porque a crise, Jorge, econômica internacional, que está impactando a economia mundial de uma forma geral, no Brasil está gerando impacto, mas nesse caso, em relação ao consumo de suco de laranja, o impacto é imediato, é mudança de hábito na gôndola do supermercado. Crise que já ceifou, pelo menos, segundo estudiosos, 50 milhões de empregos de 2008 para cá no mundo, 50 milhões de empregos. Agora eu queria discutir com o senhor, estudioso da matéria, sobre as mudanças na concentração do negócio. Eu aproveitei a informação da coluna do Luiz Nassif, em que ele fala de algumas mudanças estruturais. Eram antes 200 engarrafadores de suco brasileiro, hoje são 70, há uma concentração. 15 dos quais compram 70% do suco brasileiro.
No Brasil eram 20 indústrias, hoje são 3, deputado. Ou seja, os produtores estão reféns de alguns... Existe uma concentração no setor e é um pouco a característica do commodity. Isso aí já vem de décadas, né, se desenhando o modelo do commodity brasileiro. Esse modelo hoje está praticamente consolidado. Sim. Você tem aí as grandes indústrias que efetivamente elas hoje que conseguem competir no mercado internacional. Eu não vejo a curto prazo que você consiga mudar o modelo. Eu acho que a discussão de modelo tinha que ter sido feita há 30 anos atrás. Você permitiu que o modelo que se desenhasse fosse esse, hoje esse é o modelo que nós temos que dialogar hoje. O que eu penso que melhora a capacidade de diálogo do citricultor é ele estar na mesa de negociação com voz forte. Com voz forte. Repito, tem que ter uma unidade maior entre os citricultores. O governo mediar para que a voz deles possa ser uma voz ouvida. Como tem que ter voz forte também o trabalhador. Sim. Porque é um setor ainda... mudou muito, acho que nós avançamos muito, graças também à capacidade de mobilização do movimento sindical, né, nós temos melhorado os instrumentos de negociação, melhorou bastante, mas ainda temos problemas. Os trabalhadores também têm que ter um papel efetivo nessa mesa de negociação. Eu estava dizendo, num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, e eu estava falando até da crise internacional, diferente de outras crises que a economia brasileira, a economia mundial enfrentou, essa crise nós estamos vivendo, que só há precedente com a crise, se você quiser fazer uma comparação com a crise de 29. A crise de 29 não foi uma crise de curto prazo, ela foi uma crise que efetivamente ela só foi superada com a Segunda Guerra Mundial. Sim, o esforço... De retomada dos investimentos. Então, o que nós estamos, mesmo hoje, a economia mundial tendo instrumentos, por conta da globalização, da informatização, nós temos instrumentos mais ágeis de resposta. Mas, mesmo assim, as características da crise econômica internacional é uma característica de longo prazo, não é uma característica de curto prazo. Nós vamos viver, como foi em 29, picos que vão caracterizar a melhora. Depois nós vamos viver depressão, que vão mostrar que ainda nós não saímos da crise. Depois nós vamos ter retomada, até que a retomada seja uma retomada com característica linear. Sim. Mas portanto, não em patamares anteriores. Esse que é o grande problema. Eu retomo aqui a coluna do Nassif, que ele diz, há 10 anos o consumo era de 2,7 milhões de toneladas de suco por ano. Já estamos em 2 milhões, ou seja, aquele patamar de 10 anos atrás nunca mais, deputado. Ou seja, quem tinha laranja para vender para o exterior... Jorge, o que eu defendo? Primeiro, eu defendo como uma medida paliativa agora, sim, a venda do suco de laranja em estoque para merenda escolar. Eu fui prefeito de Araraquara há 8 anos... E a minha cidade é a cidade que tem a indústria Cutrale, que é a maior exportadora de suco de laranja do planeta. Nós dialogamos com a direção da Cutrale e criamos um programa de segurança alimentar, onde o suco de laranja tinha um papel importante. Em parceria com a Unesp de Araraquara, nós, em parceria com a Faculdade de Farmácia, nós desenvolvemos um projeto enriquecimento da merenda com o ferro e o suco de laranja. O suco de laranja ele tem uma característica que ele ajuda a fixar o ferro no organismo. O suco de laranja, do ponto de vista de um programa de segurança alimentar, ele é potente no combate à anemia e às vezes a gente acha que a anemia Sim. é doença de filho das famílias mais empobrecidas. Não é verdade. Hoje, pela mudança negativa de hábito alimentar da criança e do adolescente, de classe média alta, a anemia é uma doença presente também nas crianças de classe média e classe média alta. Mas nós mostramos com esse programa de segurança alimentar, onde a Cutrale nos doava o suco de laranja, nos doa até hoje, porque eu deixei a prefeitura, o programa ficou lá, para toda a rede educacional do município. E com o enriquecimento
da alimentação com ferro, a Unesp media a redução, era algo espantoso a redução de anemia nas crianças na rede pública de ensino. Eu estou dizendo isso porque se nós tivermos um programa emergencial de compra do suco de laranja, que esse suco de laranja seja inserido na merenda escolar do governo de São Paulo e do governo, e também o governo federal, sim, entrar junto. Inclusive eu fiz um contato com o ministro Mercadante, o ministro da Educação, que é um ministro paulista. Ele de imediato abriu as portas do ministério, quer conversar sobre o tema, sim, quer que o governo federal entre nesse programa de compra da suco de laranja para merenda escolar, e esperamos também que esse debate avance no governo de São Paulo. Nós estaremos, de forma paliativa, reduzindo os estoques. Sim. Com isso, nós impediremos que mais de 80 milhões de caixas de laranja apodreçam embaixo dos pés. E que a gente tenha um desemprego de 40 mil trabalhadores, um impacto de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, essa é uma medida paliativa. Mas o que eu defendo em relação a essa redução do mercado de consumo internacional é que a gente fomente o mercado interno de consumo de suco de laranja. Isso não existe um esforço para compensar o que não está sendo exportado? Eu digo isso porque o investimento feito no consumo da fruta, o consumo do suco de laranja, pode provocar outras economias em saúde, como disse o deputado aqui, a questão da anemia. Só essa, por exemplo. Jorge, nós temos que ter um programa de fortalecimento do mercado interno de suco de laranja. Hoje, o suco de laranja comercializado nas gôndolas dos supermercados brasileiros, a imensa maioria deles é a base de néctar ou de polpa. Sim. Não é suco. Não é suco. Não é suco. Não é suco. Nós temos que ter uma política de incentivar o consumo de suco de laranja, né? De alta qualidade, de alto padrão, nem se for preciso desonerar a cadeia produtiva, para que haja um incentivo, porque o benefício, mesmo que haja uma desoneração, o benefício em escala, ele é muito grande. Agora, deputado, como fazer, estimular esse consumo? Por que benefício em escala? Porque ele gera empregos, sim, né? Ele gera consumo, porque ele gera renda. Então, o impacto dele compensa a desoneração da cadeia produtiva. Agora, como estimular o consumo, sendo que o consumidor paga R$ 3,00 por uma garrafa de refrigerante e paga R$ 4,00, R$ 4,50 por um copo de suco de laranja no balcão, deputado? Isso é uma questão que é economia popular mesmo. Como então, é economia popular, porque nós não sentamos. Eu acho que tem que sentar o governo, tem que sentar a indústria, tem que sentar o produtor, tem que sentar o trabalhador. Pode ser o espaço próprio Concessitros. E nós criarmos um programa de incentivo ao consumo de suco de laranja no Brasil. Da mesma forma que nós tivemos, há um tempo passado, o consumo do peixe estimulado. E hoje você já vê gôndolas em supermercados, elas só gôndolas de peixe. Existiu uma resposta do consumo. O suco de laranja, pela nossa tradição, pelo nosso hábito de chupar a laranja, né, in natura, o convívio do brasileiro com a laranja é muito grande. Nós poderemos ter uma resposta rápida, sim, no consumo agora. Se você falou, não dá para você uma caixa peso custar R$10. R$10,10, segundo o Conselho Monetário Nacional. E você vender, inclusive que aprovou um incentivo, sim, do governo federal de R$3,10. O preço mínimo. Para fechar o preço mínimo. O governo federal já está está num esforço já para tentar compensar o desequilíbrio da cadeia. Mas não pode uma caixa peso custar R$10 e um copo de suco custar R$10. É bom explicar para o nosso telespectador, uma caixa com 40 quilos e 800 gramas, ou seja, aproximadamente 25 centavos o quilo. Deputado, antes da nossa conversa, eu tive a curiosidade de ir a um hipermercado de bandeira francesa e ver o preço da laranja na gôndola, R$2,10. E laranja uruguaia sendo vendida a R$1,98. Ou seja, eles trazem, colocam num container, colocam na banca mais barata que a nossa laranja que está apodrecendo aí nos pomares, deputado. Porque aí é um debate do tipo da laranja que você produz, né? Ou seja, a laranja que ela tem uma aceitação maior, né, enquanto fruta, e a laranja que tem um rendimento maior enquanto suco. Enfim,
é um debate diferenciado, mas é evidente que o Brasil, por ser muito competitivo na produção de suco de laranja, não pode estar perdendo no preço. Enfim, Jorge, eu quero dizer um negócio. Em síntese, nós temos que urgentemente sentar governo, indústria, produtores e trabalhadores e desenvolvermos um programa para a citricultura brasileira que vá além, inclusive, das medidas paliativas. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos falando de um commodity, até porque é um setor, para o público de casa nos entender, ele é difícil de você mecanizar. Sim. Então, emprega muita mão de obra na agroindústria, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando aqui. Hoje, inclusive porque a tendência da cana é a mecanização. Sim. A soja vive... Já está mecanizada. Já está mecanizada. A laranja vai ser a maior empregadora de mão de obra e uma mão de obra de trabalhadores que nunca tiveram oportunidade de qualificação profissional. Portanto, é um trabalhador que, se ele não tiver essa ocupação, ou ele vai para a construção civil. Agora, a construção civil não consegue... Não comporta tanta gente. Dar conta de toda a demanda da mão de obra... Agora, deputado, como o senhor vê perspectiva quando produtores jogam suco de laranja na praça, distribuem laranja à população como forma de protesto, a laranja apodrece nos pomares. Quais são as perspectivas quando o senhor vê os tratores dizimando os pomares, jogando fora ali, passando por cima das plantas 10, 20, 30 mil pés de uma vez só? Jorge, a semana que vem eu devo estar em Brasília, numa agenda do governo federal, tratando desse tema. A semana passada eu estive com os tricultores, conversei com a indústria também, tenho dialogado com as entidades representativas dos trabalhadores e estamos agora chamando o governo federal. Tem uma agenda criada com o governo de São Paulo também nesse sentido. Enquanto deputado que coordena a frente estadual da Assembleia Legislativa, enquanto representante desta casa, eu estou me empenhando em todos os sentidos para que a gente possa construir um espaço de diálogo e o resultado desse espaço de diálogo sejam as medidas não só paliativas para atender essa crise nesse momento, como também medidas para que a gente possa discutir essa questão de forma mais estrutural. Eu estou otimista, Jorge. Estou otimista. A resposta do ministro Mercadante foi a melhor possível. Foi a melhor possível. O ministro de imediato falou: não, o Ministério da Educação está junto, nós vamos cumprir a nossa parte, que tentar melhorar a merenda escolar dos nossos alunos, os alunos brasileiros, com suco de laranja. Então, junto com o Ministério da Agricultura, nós envolvemos a Casa Civil, que é a nossa meta, e se nós avançarmos também no governo de São Paulo, eu não tenho nenhuma dúvida que é possível construir uma resposta imediata, né, e discutir também, como eu já disse, as medidas estruturantes. Questão só para fechar, o papel da frente parlamentar, em 1 minuto, nós temos pouco mais de 1 minuto para conversar, o papel da frente parlamentar, os próximos passos, já falou com a interlocução governo do Estado, governo federal, prefeituras estão interessadas em entrar nessa empreitada, deputado? As prefeituras estão, mas é evidente que a prefeitura, se ela não tiver um apoio tanto da esfera federal como da esfera estadual, é muito difícil o prefeito hoje, com o orçamento já praticamente a metade dele executado, ele fazer remanejamento de grande impacto. Claro que a prefeitura pode entrar de uma forma ou de outra. Se a prefeitura entrar, Jorge, com a logística, sim, se ela garantir da fábrica, a escola, o transporte, eu acho que a prefeitura já está dando uma imensa contribuição. Agora, o custo da compra, eu acho que esse hoje, para que a resposta seja rápida, tem que estar no governo federal e no governo do Estado de São Paulo. Se fala até em isenção de pedágio para fazer o traslado desta carga, principalmente para os grandes centros consumidores. Aqui a macrometrópole paulista, seria isso também? É o maior mercado consumidor, né? Nenhuma medida de impacto ela pode existir sem a Grande São Paulo, sem a região metropolitana de São Paulo, sem a região metropolitana de Campinas, enfim, sem os grandes aglomerados urbanos do Estado de São Paulo. Agora, a resposta tem que ser imediata, eu não tenho dúvida nenhuma. Sucesso na sua empreitada, muito obrigado por sua entrevista, deputado. Eu que agradeço, Jorge, parabéns mais uma vez, parabéns à TV Alesp por essas pautas, né, tão atuais e de interesse da nossa população. Voltaremos ao tema. Esse é o deputado Edinho Silva, do PT. Você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.